Estamos quase lá, hein? Completando os 21 dias de oração, jejum, de meditações, para quem quer receber o Espírito Santo, para quem já recebeu, quer ser renovado, para você que quer acrescentar mais e mais e mais na sua vida espiritual. Eu estou feliz por você, porque se você chegou até aqui, é porque você tem interesse. E eu sempre falo, vou repetir, insista. Tem muita gente que começa bem, tá? Nos primeiros vídeos, meditando, e termina mal no final. Ela vai desanimando, ela abre concessões, ela vai esfriando, ela vai pouco a pouco desconectando de Deus. Não faça isso. Seja firme. Às vezes o título do vídeo não é tão interessante para você, mas só o fato de você ver o vídeo, alguma coisa Deus vai falar com você e vai acrescentar na sua vida espiritual. Hoje vamos falar da diferença entre frutos e dons do Espírito Santo, tá? Os dons do Espírito Santo, eles são a capacidade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de dons, nós estamos falando da capacidade sobrenatural, eu diria assim, porque é espiritual, sobrenatural, dada pelo Espírito Santo aos que são do Senhor Jesus. Claro, para fazer aquilo que é útil. É uma capacidade sobrenatural que o Espírito de Jesus nos dá, nos concede, para que nós venhamos fazer aquilo que é útil para somar e ajudar ao nosso semelhante. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você vê isso, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, tá? Então, o dom é dado visando a um fim proveitoso. Não é dado, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de libertar, eu tenho o dom de prosperar, esse tipo de coisa. Não é para se vangloriar, é para uma coisa útil, para somar na vida das pessoas. Tal capacidade é gratuita, ou seja, não recebemos os dons por mérito, é dado segundo a vontade do Espírito Santo. Preste atenção nesse detalhe. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios fala muito sobre isso. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, se quiser meditar comigo, 12, 11. Olha que interessante esse versículo. Ele fala assim: mas um só é o mesmo Espírito. Olha só, nós estamos falando do Espírito Santo. Ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, quer dizer, segundo a vontade dele, a cada um individualmente. Então, é o Espírito Santo que distribui a cada um individualmente os dons. Apesar disso que nós estamos lendo, do Espírito Santo distribuir como quiser os dons, é possível que o cristão busque também o dom. É possível. E aqui mesmo, um pouquinho mais à frente, no versículo 31 do mesmo capítulo, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quer dizer, a pessoa pode procurar os melhores dons, ela pode buscar o dom que lhe falta, né? Então, os dons falam daquilo que possuímos, ao passo que o fruto fala daquilo que nos tornamos. Então, dons é o que possuímos, o poder sobrenatural dado pelo Espírito, e os frutos é aquilo que nós nos tornamos, tá? O dom, ele está relacionado ao que tenho, ao que eu possuo. Esse poder sobrenatural de curar, de libertar, de ajudar as pessoas. E o fruto ao que eu sou. Então, dom é uma coisa e o fruto é outra. O dom, ele fala da minha habilidade. Então, por exemplo, existem servos de Deus, ele tem o dom da palavra, ele tem facilidade de ensinar a palavra às pessoas. Ele tem, por exemplo, o dom da cura.
ele faz uma oração e o doente fica curado. Ele tem o dom de libertação, a pessoa está oprimida, ela está possessa, ele faz a oração, ela fica livre, entende? Tem outros que têm o dom da fé, ele faz grandes movimentos evangelísticos porque ele possui o dom da fé. Então, cada um tem um dom. O dom fala da minha habilidade, ao passo que o fruto fala do meu caráter. Então, a pessoa, por exemplo, você vê por aí, muitas pessoas que pensam ser espirituais porque possuem dons. Os dons espirituais não provam que somos ou não somos espirituais. Tem que deixar isso claro. Por exemplo, na igreja em Corinto, que nós estamos lendo na palavra, apesar de não lhes faltar nenhum dom, era uma igreja que não faltava nenhum dom, não eram espirituais, mas eram carnais. E não faltava dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Aliás, eu mesmo posso ver aqui, já estou aberto em Coríntios, posso ver e meditar com você. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. É muito bom você saber disso, essas coisas você aprender para o seu crescimento espiritual. Fala assim, versículo 2. Quando ele fala, o apóstolo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, diz ele. Quer dizer, o apóstolo Paulo mostra aqui, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o apóstolo Paulo fala, olha, apesar de ser uma igreja cheia de dons, vocês ainda são carnais. Temos a classificação dos dons espirituais, que são, ao todo, são 9 dons, né? E eu quero falar sobre eles. Por exemplo, o dom, ele é dado à pessoa, mas o fruto é desenvolvido no caráter do cristão. O dom vem após o batismo com o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo, então, em seguida, vem os dons. O dom de falar em línguas, não é verdade? Que nós já falamos aqui. Aí vem vários dons de cura, de profetizar, de ensinar, como eu já falei. Então, ela recebeu o Espírito Santo, após aparecem os dons. Mas o fruto começa com a conversão. Porque quando a pessoa se converte, ela já começa a mudar o seu entendimento, mudar a sua cabeça. Aliás, por falar em mudar, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo agora o que você tem buscado. O que é mais importante para você? Os dons ou os frutos? Escreva o seu nome ou ponha direto, dons, frutos, dons, frutos. O que é mais importante para você dentro desse contexto que nós falamos até aqui? Dons ou frutos? Escreva aqui nos comentários desse vídeo. E se você quiser enviar uma pergunta e ficar mais próximo de mim, você pode me seguir lá no Instagram, coloca aí Bispo Márcio, parecendo bem simples, Bispo Márcio, manda a sua pergunta, a sua dúvida e eu vou lhe ajudar, tá bom? Voltando aqui aos dons, o dom é manifestado para ajudar os outros, não se esqueça disso, mas o fruto requer tempo para amadurecer, então a pessoa ela vai mudando. O dom fala do serviço que eu faço para Deus, mas o fruto fala do testemunho, aquilo que a pessoa é diante de Deus e diante dos homens também. Não é verdade? Ela dá um bom exemplo, ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa correta, ela possui frutos de uma pessoa de Deus. Os dons terminarão um dia, mas o fruto continuará pela eternidade. Ficou claro isso? O que são dons e frutos do Espírito Santo? Eu queria que você, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, você sabe que foi Deus que colocou você aqui nesse canal. Eu queria que aqui embaixo você se inscrevesse, se você ainda não se inscreveu, clique aqui em se inscrever agora. Vai aparecer um sininho, notificações, ative ele para você ser lembrado dos vídeos. Todos os dias pela manhã nós estamos postando aqui para a sua edificação espiritual, as nossas meditações. Você não paga nada, é grátis. E se esse vídeo lhe abençoou,
dê o joinha aqui, gostei, para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. E me faz um favor, no nome de Jesus, compartilhe pelo menos com 21 pessoas esse vídeo, tá? No seu grupo de família, de Instagram, de WhatsApp, para que outras pessoas aprendam sobre isso e sejam abençoadas.